Salve, camaradas! Hoje nós vamos falar sobre o programa do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Para falar sobre o programa do partido, a gente precisa primeiro falar o que é um programa e qual que é o papel de um programa. E isso não é um debate secundário, né? Porque dentro da esquerda a gente vai ver, e mesmo no campo que se diz revolucionário, uma compreensão leninista do que é um programa e uma concepção, no limite, reformista do que é um programa. Para os reformistas, o programa é apenas um compêndio de intenções, um conjunto de boas vontades. O que a gente gostaria que fosse, né? Com um pouco de descaso pelo possibilidade efetiva desse programa se realizar, porque afinal o horizonte é algo que você nunca alcança, você vai caminhando e nunca chega, o caminho é tudo e o fim não é nada, como já dizia o revisionista Bernstein. E para nós, marxistas-leninistas, o programa, ele é antes de tudo um documento que surge a partir de uma avaliação científica da realidade, das tendências já colocadas em movimento na realidade. De nada adianta um programa que é um mero compêndio do estágio de consciência dado do movimento. Isso era muito comum no velho PCB, onde as concepções de programa estavam muito ligadas a olhar para o movimento de massas, ver o que o movimento de massas já defendia, reunir tudo isso e falar, pronto, temos um programa, né? Um programa que nos coloca a reboque do nível de consciência dado do movimento e pior, né, um programa que se baseia nas impressões subjetivas do movimento e não numa análise das tendências das próprias contradições da sociedade capitalista. Quais as contradições que estão em curso na sociedade capitalista no dado momento e quais os meios possíveis de solução, né, que se imporão, tenderão a se impor nas realidades dadas, né? Essa forma de conceber o programa já foi objeto de muita polêmica dentro do campo marxista, né? O Marx mesmo polemizou duramente quando ajudou o Guesde e o Lafargue a produzirem o programa do Partido Operário Francês. O Marx entendia que a forma deles compreender aquilo era absolutamente errada. Para o Guesde e para o Lafargue, o programa era um conjunto de coisas impossíveis que, ao tentar lutar por elas, os trabalhadores veriam que no capitalismo elas não são realizáveis, e, portanto, se rebelariam contra o capitalismo para poder realizar essas coisas, né? E para o Marx, essa forma era uma forma absolutamente equivocada de entender o papel do programa na luta política do proletariado, né? O programa é um documento que, para o Marx, tinha que ser realizável, né? É absurdo pedir para o proletariado que se mobilize e lute por algo que só será possível depois da revolução, né? É impossível entender que a revolução vem do dia para a noite e de um golpe só realiza todas as frustrações que se acumularam por séculos na classe trabalhadora, né? Na verdade, é justamente ao lutar pelos objetivos do seu programa, conseguir realizá-los, mesmo que parcialmente, perceber com isso a sua força social, a sua capacidade de obter conquistas, obter alívios para a sua condição de vida através da luta, né? Que o proletariado, também vendo os limites dessas mudanças dentro do capitalismo, que mesmo essas medidas, ao serem realizadas, não eliminarão a exploração da classe trabalhadora, que o proletariado, então, se colocará cada vez tarefas maiores, né? É importante dizer isso por alguns motivos, né? Primeiro motivo, nosso programa foi construído em cima das bases dessa concepção científica do papel do programa. O que significa que ele é um programa que deve estar sujeito à análise prática. A cada novo giro da luta de classes é preciso analisar se as formulações, as reivindicações que a gente insere no nosso programa se confirmam ou não, né? O partido de Lenin, por várias vezes, reviu o seu programa. Posições que o Lenin defendeu para o primeiro programa da social-democracia alemã, em especial no que diz respeito ao programa agrário da social-democracia, alguns anos depois o Lenin já via que eram limitadas, viam que partiam de uma incompreensão tanto do estado material de vida do campesinato, quanto das condições de reprodução do capitalismo no campo. E por várias vezes esse programa foi revisado, né?
Então é preciso tratar o programa como um guia com o qual a gente, incidindo na luta de classes, pode avaliar o grau de sucesso dessa nossa avaliação científica ou suas incorreições, né? E também é importante destacar isso no sentido de que, para nós, o programa adquire também, né, uma divisão que deriva dessa forma de conceber o programa, né? Então, quando a gente divide nosso programa numa parte A, que faz um breve balanço do movimento revolucionário comunista no Brasil, uma parte B, que faz um breve balanço da história do desenvolvimento do capitalismo no Brasil até hoje, uma parte C, que apresenta um conjunto de reivindicações do proletariado, reivindicações ofensivas, mas reivindicações que, parcialmente consideradas, são realizáveis dentro de uma sociedade capitalista. Mas são reivindicações, ainda nesse ponto, exclusivas do proletariado. Um ponto D, onde há uma série de reivindicações que são reivindicações que não só refletem interesses proletários, mas, na verdade, respostas proletárias para problemas sentidos não só pelo proletariado, mas por todas as outras camadas exploradas e oprimidas do povo trabalhador. E, por fim, uma parte E, que, finalmente, coloca aquelas reivindicações que são apenas realizáveis no quadro de uma revolução proletária, né? Em vão falar em construção de poder operário sem falar em revolução, né? Isso vira demagogia, né? É verdade que a realização do conjunto do nosso programa é inconcebível sem um processo social de levante do proletariado que o coloca à beira da revolução social. Então, quando dizemos a reivindicação pela redução da jornada de trabalho para 30 horas é plenamente realizável no capitalismo, a reivindicação pela nacionalização das terras e dos bancos é plenamente realizável ainda dentro do capitalismo, etc. Isso não significa perceber que existe uma compatibilidade lógica, que a mera implementação daquelas medidas não significa já o fim da sociedade capitalista. Também é evidente que a luta pela realização, pela conquista dessas medidas é uma luta que eleva o grau de consciência e organização do proletariado e o coloca na iminência da Revolução Socialista. E daí essa articulação geral entre os vários blocos do nosso programa, né? Nesse sentido, começando aí pela parte A e pela parte B, é importante destacar, em primeiro lugar, que esse breve balanço, né, que a gente realiza da história do movimento comunista dentro do nosso programa, ele já nos situa com muita nitidez no terreno do marxismo-leninismo enquanto uma teoria, reivindica, né, todo o acúmulo histórico das lutas contra as diversas formas de opressão na sociedade, posiciona nosso partido dentro do movimento internacionalista do proletariado, então como um partido, né, uma seção brasileira do movimento comunista internacional, e mais, né, no nosso próprio programa, a gente já nos reconhece dentro de uma posição particular nesse movimento comunista internacional, nos colocando a tarefa de contribuir para a consolidação de um bloco revolucionário no interior do movimento comunista internacional, né? A partir desse balanço, algumas questões vêm à tona de uma maneira, né, não aprofundada, e isso também é parte de uma compreensão leninista do papel do programa, né? O programa é esse documento síntese geral, que é evidente que a gente vai precisar de uma série de outros materiais que expliquem cada um dos vários pequenos aspectos do programa, né? Então, se o programa nos posiciona muito claramente contra o etapismo, contra o revisionismo, contra o reformismo, é preciso ainda que a nossa agitação e a nossa propaganda desenvolvam a explicação pormenorizada do que são essas coisas, né? Não faria sentido abarrotar o programa de nota de rodapé ou de explicações minuciosas de cada coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho e essa própria formação é parte desse processo de esmiuçar, aprofundar cada um dos aspectos do nosso programa, né? Desse ponto de partida, de um balanço breve, né, do nosso papel e reivindicando a reconstrução revolucionária do Partido Comunista no Brasil, né, nos entendendo não como um partido pronto, acabado, mas como uma organização política, um partido que emerge de uma evolução centenária do movimento comunista no Brasil, né, que reivindica para si o legado desse movimento e se propõe a reconstruí-lo num patamar superior, revolucionário. Passamos uma análise do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, né? Sem o que a base científica para pensar
nosso programa não existiria. A gente parte da formação social brasileira para pensar o programa do PCBR, né? E qual é essa formação social brasileira? Acho que uma das conquistas importantes, teóricas do nosso programa é conseguir, em primeiro lugar, apresentar, né, a análise da evolução do problema racial no Brasil, a partir do processo da escravização das massas negras, da opressão das massas indígenas, né, e já situar isso não como um elemento exógeno, né, que lá para frente no programa a gente lembra que existe questão racial, né. O programa tenta dar conta de demonstrar, inclusive, o desenvolvimento desse processo, dessa via escravista colonial de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, como a gente reivindica no programa, né, apresentando de maneira integrada, né, de que modo essas contradições diversas, regionais também, mas especialmente raciais, se consolidam no Brasil, né? E situam o Brasil no quadro né, de compreender o papel da colonização do Brasil e da exploração das nossas riquezas naturais e da exploração das classes trabalhadoras no Brasil, né, como uma parte fundamental da acumulação primitiva à escala mundial. Não à toa o Marx cita 2 vezes o Brasil na sua obra, né, quando fala do papel da exploração do trabalho escravizado, dos recursos naturais em colônias como o Brasil, para o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra, né. Então, esse processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, na periferia do capitalismo, né, do mundo, que vai se integrando nos mercados mundiais, não é um processo secundário ou um processo, né, menos típico, né, do que o capitalismo nos centros, né. Ele é só um processo necessário desse desenvolvimento desigual, como dizia o Lenin, né. Não à toa, a gente vai diagnosticar que esse processo, essa via escravista colonial, né, de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ela vai produzir uma burguesia dependente, e aí dependente num duplo sentido, né? Dependente num primeiro sentido histórico de que essa burguesia nasce dependente dos excedentes da produção agrícola, né, que era comercializada na Europa, exportada, e desses excedentes começa a nascer a incipiente indústria nacional, né? Então existe uma dependência econômica da burguesia industrial em relação ao agronegócio, né, ao latifúndio. E isso ajuda a entender também o predomínio dessa classe que vai se aburguesando no campo, né, sobre a classe burguesa brasileira. Mas também dependente num duplo sentido. Uma burguesia que é dependente também dos investimentos estrangeiros, né? Também essa industrialização brasileira vai desde o primeiro momento e isso vai se agravando cada vez mais, né? Conforme se financiariza a economia capitalista à escala mundial e se consolida de maneira derradeira com a hegemonia estadunidense a partir dos anos 60, né? Um processo de dependência dos investimentos estrangeiros na nossa malha ferroviária no primeiro momento e, enfim, também na nossa indústria, né, de transformação cada vez mais, né. Nesse aspecto, né, a gente também vai traçar um diagnóstico sobre a caducidade da Revolução Nacional Democrática, né. O programa não entra num debate que seria um debate teórico interessante, mas que não é o papel do programa, né, sobre, em algum momento fez sentido, teria sido possível em algum momento uma outra via de desenvolvimento do capitalismo, né. Mais do que entrar nesse debate contrafactual, né, o que o programa diagnostica é que a partir dos anos 60 se inicia um processo muito nítido de degradação dessa ideia de uma revolução nacional libertadora, nacional democrática, que através de uma etapa de transição, de desenvolvimento do capitalismo, crie melhores condições para a luta pelo socialismo, né? E isso vai se evidenciar no fato de que cada vez mais quem defende essa via etapista política estratégica defende de um ponto de vista reformista e não mais de um ponto de vista revolucionário, né? Aquela velha ideia de que é possível uma revolução nacional libertadora de setores da burguesia, da pequena burguesia, do proletariado contra o imperialismo, por um desenvolvimento independente do Brasil, né? Dá lugar a uma ideia de, por meio de reformas, chegar a um Brasil mais soberano, né? O que demonstra um pouco os limites históricos dessa forma de conceber a estratégia política da classe trabalhadora no Brasil. Dito isso, né, o programa vai também perceber que a partir dos anos 60 vai se consolidando, né, o Brasil na escala mundial dentro de um processo de divisão internacional do trabalho onde passam a surgir posições intermediárias na cadeia imperialista.
né? E o Brasil, em comparação com diversos outros países também independentes, também subordinados, né, é, por outro lado, um país que subordina outros, né, um país que exporta capitais, um país que, não só regionalmente, né, no plano da América Latina, mas até para a África, até para a Ásia, tem uma presença econômica, né, que o distingue de um mero país semicolonial, né? Então essa posição intermediária na cadeia imperialista vai explicar diversas ambiguidades, inclusive do reformismo brasileiro, né? Também vai explicar processos como o governo petista mandar tropas brasileiras para esforços de segurança da ONU no Haiti, né? Então a gente consegue ver, e é uma posição que não é exclusiva do Brasil, né? A gente tem outros países nessa situação, como o México, enfim, podemos colocar a própria Coreia, em alguma medida, a Coreia do Sul, né? A Coreia reacionária nessa conta, né? Então a gente tem uma série de países que ao longo dos últimos 50, 60 anos foram se consolidando como países que ocupam uma posição intermediária nessa cadeia imperialista, né? Como sócios menores dentro dessa cadeia internacionalizada do valor, que possui posições muito desiguais, né? A partir de uma análise, dessa análise um pouco mais histórica, né, a gente começa a entrar na parte do programa que aborda a contemporaneidade do capitalismo mundial e brasileiro, né? Notadamente a partir de 2008, quando a crise capitalista se acirra, né, e até hoje as taxas de lucro aí da burguesia mundial não se recuperaram aos patamares, né, pré-2008, o nível de desenvolvimento dos países e tudo mais. Essa crise vai produzir alguns efeitos muito imediatos e faz muito sentido no programa entender isso, porque é o que posiciona a gente num largo período histórico onde a gente se encontra, né? Porque com essa crise a gente vai ter, por um lado, um movimento da burguesia à escala mundial para retomar suas taxas de lucro, ampliando o grau de exploração da classe trabalhadora, né? É a época de intensificação brutal das privatizações, de intensificação brutal dos ataques às previdências, de intensificação, né, aumento das idades de aposentadoria, de ataques aos direitos trabalhistas, né? A reforma trabalhista não é uma exclusividade do Brasil no contexto pós-2008. Vários países realizam reformas que flexibilizam a legislação trabalhista como meio de aumentar a extração de mais-valia absoluta da classe trabalhadora, intensificar o grau de exploração da classe trabalhadora, né? A gente vai ter também, por exemplo, muito na esteira dessa crise, né, um acirramento do militarismo, né, não só do militarismo, mas um processo de desagregação dessa pirâmide imperialista que ao longo de toda a Guerra Fria se pavimentou numa pirâmide, né, onde os Estados Unidos ocupava a ponta, a União Europeia ocupando aí uma segunda posição, e na esteira diversos outros sócios menores, né, e a crise capitalista de 2008 abre um período de profunda turbulência, de contradição entre as potências imperialistas, né, que se expressa de maneiras mais tênues, como por exemplo o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, mas em outros processos mais belicosos, como aí a guerra da Ucrânia, né, um processo pelo qual a burguesia monopolista russa intensifica um processo de disputa no qual os Estados Unidos interessa lançar a Rússia escada abaixo nessa cadeia imperialista e interessa a Rússia consolidar e elevar sua posição nessa cadeia, né? Então esse período de acirramento dessas contradições entre as potências imperialistas, né, não poderia, se não ser precedido, se a gente está falando de uma burguesia que quer ampliar os ataques contra a classe trabalhadora, se a gente está falando de um aumento do militarismo, se a gente está falando de uma classe trabalhadora que também volta a se mobilizar, né, numa escala inédita há décadas, porque o fim da história também acabou com a crise de 2008, né? Os movimentos de massas, revoluções em uma série de países, revoluções democráticas, processos de tentativa de revoluções por cima, influenciadas por potências imperialistas, enfim, um acirramento brutal da luta de classes se manifesta na esteira da crise de 2008. Também não é tão surpreendente, né, o processo de crise do reformismo, por um lado, e de fortalecimento da extrema-direita, por outro lado, né? Como via de realização dessa agenda anti-operária, né, militarista, belicista, e ao mesmo tempo como escape da pressão de uma classe trabalhadora que cada vez mais está revoltada, né, e revoltada indistintamente com os partidos tradicionais, sejam os da centro-direita, sejam os da centro-esquerda, né? Então,
confirmando um pouco aí aquela tese da Clara Zetkin, né, que analisava, a comunista alemã, que analisava que o fascismo sempre dá algum testemunho de uma desilusão da classe trabalhadora com o reformismo e que se tornou tão profunda que se torna até desilusão com suas próprias forças, né? Surge esse fenômeno, né, da ascensão da extrema-direita à escala mundial, profundamente conectado, né, com o rufar dos tambores das guerras, né? Como é possível uma escalada rumo à Terceira Guerra Mundial, que se avizinha no horizonte, sem um período de exacerbação dos nacionalismos, dos chauvinismos de todo tipo, né? Seja o chauvinismo de gênero, chauvinismo racial, né? Todas essas formas reacionárias de identidade que vem à cena na extrema-direita, né? Nesse sentido também, o programa nosso situa muito claramente nossa tarefa como uma tarefa revolucionária, né? Uma tarefa de lutar pela dominação política e social da classe trabalhadora, né? Não é possível uma solução para uma crise dessa monta, uma crise econômica que se reflete no acirramento das guerras entre as potências imperialistas, no acirramento dos ataques contra a classe trabalhadora, no fortalecimento do reacionarismo e do aparelho de Estado, do poder repressivo da burguesia, né? Sem a gente se colocar com muita nitidez, sem nenhuma ilusão, né, as tarefas revolucionárias e socialistas da classe trabalhadora. Sem com isso, e o programa também é bastante preciso nesse aspecto, entender o papel da luta pelas reformas dentro dessa luta revolucionária da classe trabalhadora, né? Não se trata de uma fraseologia revolucionária e que nenhuma luta imediata nos basta, né? Mas, pelo contrário, se trata de, em cada luta imediata, por cada interesse particular, por cada reforma, né, elevar o grau de consciência e organização da classe trabalhadora, entendendo, inclusive, que essas medidas podem trazer alívio econômico. E o alívio econômico sempre oferece melhores condições, quando combinado com o processo de luta de massas para conquistá-lo, né, oferece melhores condições para o desenvolvimento da luta de classes do proletariado. Bom, superado esse preâmbulo do programa, que trata da história do movimento comunista e do capitalismo no Brasil, o programa entra no ponto C, que apresenta as reivindicações de classe e econômicas do proletariado, né? Esse compêndio de reivindicações, ele passa por diversos aspectos, né? Então, no primeiro plano, e logo nas primeiras reivindicações, a gente aborda o tema da jornada de trabalho, né? Tanto no aspecto da redução da jornada semanal para 30 horas, quanto no aspecto da escala 4x3, né? Nosso debate sobre a redução da jornada é um debate que remonta a meados de 2021 e vem se acumulando no processo da reconstrução revolucionária do PCB nos últimos anos, né? E, por outro lado, o debate sobre a escala 4x3 é um debate que tem cerca de um ano e que, a partir da discussão sobre a proibição da escala 6x1, emerge no movimento operário e, muito corretamente, nosso Congresso decide incorporar entre as nossas reivindicações aquela que aponta, né, tanto para uma perspectiva mais avançada de luta, em contraste com aqueles que apenas querem proibir a 6x1 e se contentar com a 5x2, né, mas também no sentido de que em uma série de países, né, o próprio capitalismo começa a debater a possibilidade de redução da escala semanal para 4x3. Né? Então, isso é uma tendência dada não só nas reivindicações do movimento operário, mas nas próprias contradições do desenvolvimento econômico capitalista, né? Enquanto a redução da jornada para 30 horas, né, aponta muito claramente, em primeiro lugar, né, para a contradição brutal entre o aumento da produtividade da força de trabalho ao longo do último século e o aumento do desemprego. Né? Numa sociedade capitalista, esse aumento da produtividade do trabalho, se não se reflete numa redução da jornada, vai se refletir na necessidade de menos trabalhadores para realizar o mesmo volume de produção, né? O que vai levar a um desemprego cada vez mais massivo, né? Então, a reivindicação das 30 horas semanais aponta nesse horizonte, né, ao mesmo tempo em que busca, né, abranger uma série de setores que já trabalham menos que 40 horas, menos que 44 horas, né, e que só vão poder se unificar nessa luta, e numa luta que, na nossa visão, está colocada até a escala internacional para a classe trabalhadora, como teve a luta pela jornada de 8 horas, né, se esse horizonte apontar para uma melhoria que não atinja só os setores mais precarizados e que fazem maiores jornadas, mas que aponte para uma melhora substancial, geral, da condição de tempo livre, né, e
e que necessariamente pressiona também pela valorização dos salários, né? É um aspecto que a gente desenvolve um pouco mais na brochura, que vai ser publicada agora em janeiro, também pelo partido, né, sobre os impactos econômicos positivos da redução da jornada de trabalho. Também no bojo dessa discussão, né, sobre reivindicações proletárias, o programa levanta a necessidade de combater todas as formas de fraude à contratação que são na prática, né, camuflagens jurídicas para uma relação que é economicamente uma relação de assalariamento, é uma relação proletária, né? Seja a pejotização, né, a proliferação de pessoas jurídicas para fraudar as relações trabalhistas, seja os contratos de estágio, as bolsas, enfim, todas essas modalidades precarizantes, né, das relações de assalariamento. No programa também está colocada a reivindicação da proibição da demissão sem justa causa, né? E por consequência, do direito à estabilidade no emprego para todos os trabalhadores, né? No Brasil mesmo, essa estabilidade do emprego existia até a ditadura militar, né? Durante o governo militar que se opera a introdução dessa possibilidade de demitir sem justa causa um trabalhador, criando como contrapartida o tal do FGTS, né? Que garantiria um pé de meia para esse trabalhador demitido, né? Em boa parte dos países capitalistas centrais, não existe possibilidade de demitir alguém sem uma justa causa, né? E aí também, nesse sentido, existem convenções da Organização Internacional do Trabalho proibindo a demissão sem justa causa. O Brasil, nos anos 90, o Congresso Nacional chegou a debater e aprovar a ratificação dessa convenção da Organização Internacional do Trabalho que proibia a demissão sem justa causa e assegurava a estabilidade no emprego. Quem vetou essa ratificação, né, foi Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República, num movimento, inclusive, ilegal, que muitos anos depois, só agora em 2024, o STF chegou a declarar que, por um lado, foi um procedimento inconstitucional, o FHC não poderia ter vetado aquilo, mas que, por outro lado, como já faz muito tempo e não dá para dar cavalo de pau em decisões de tal monta, ficava validado né, esse movimento de vetar a ratificação da Convenção do OIT sobre a proibição da dispensa arbitrária, né, no Brasil chamada aí demissão sem justa causa. Também no nosso programa, o tema do salário mínimo aparece através da reivindicação por um salário mínimo que assegure condições mínimas de dignidade aos trabalhadores, né? É evidente que esse mínimo de dignidade é um mínimo histórico, né? O quanto a classe trabalhadora consegue impor como mínimo é o quanto se concretiza nesse mínimo, né? Se a classe trabalhadora, através das suas lutas, impõe que é mínimo para sua reprodução que ela tenha condições de ter acesso à cultura e a lazer, esse mínimo se eleva, né? O que o programa busca evitar nesse aspecto são fórmulas que estão na boca do movimento de massas, que são consagradas, mas que têm problemas, como, por exemplo, o tal salário mínimo do Diese, né? A fórmula do cálculo do salário mínimo do Diese parte de pressupostos extremamente reacionários, né? O pressuposto do salário família, contra a qual já na época do Marx a gente, né, como comunista, era contra. O que é a ideia do salário família? A ideia de que um salário de um operário precisa sustentar ele, a esposa e os filhos, né? Essa ideia é profundamente reacionária, porque ela presume que a mulher não é parte do mercado de trabalho, né? Então, também sem abrir uma polêmica de tentar encontrar qual que é a fórmula exata pela qual calcular esse mínimo de dignidade, né? O programa aponta apenas essa necessidade, né, de uma luta, em especial pela elevação do salário mínimo nesses setores mais precarizados, que são, via de regra, compostos também pelos setores mais oprimidos do proletariado, né. Outro aspecto importante é o reajuste mensal, né, conforme a inflação, que nosso programa apresenta como uma proposta de gatilho, né, que permita, diante da perda do poder de compra do salário, um imediato reajuste correspondente, né? Nesse âmbito, o programa passa a debater também a igualdade, né, de remuneração, independente de discriminação racial, de gênero ou qualquer que seja, para cada atividade,
né? E como não poderia deixar de ser, então, também a proibição de todas as formas de terceirização, né? Que, em especial no setor público, implica em transformar esses trabalhadores terceirizados em trabalhadores com os mesmos direitos dos servidores, dos efetivos, né? O que hoje, para a jurisprudência burguesa, é uma abominação, né? Significaria violar o princípio do concurso público. Mas, ora, né, a terceirização já não é a maior relativização possível, né, do concurso público? Portanto, né, a despeito dessa jurisprudência burguesa, nosso partido reivindica essa equiparação de direitos das terceirizadas, dos terceirizados, em relação aos servidores, aos trabalhadores efetivos das empresas públicas, né? Outro aspecto importante que dentro dessas reivindicações operárias se insere é o debate da licença parental. Nosso programa busca apresentar o que hoje existe de mais avançado de formulação no movimento operário e no movimento de mulheres em relação ao debate da licença parental, né, que hoje no Brasil, todo mundo sabe, é uma licença de 5 dias para o homem, né, e de aí varia no serviço público ou no serviço privado, né, essa extensão 4, 6 meses, a depender do ramo, né. Porém, isso é absolutamente insuficiente e isso também, né, traduz uma concepção extremamente patriarcal da divisão sexual do trabalho, né, do papel do pai, do homem dentro dessa criação da criança, desse processo de licença como meio de apoiar o desenvolvimento da infância, né. Portanto, o que o nosso programa apresenta, em função dessas formulações mais contemporâneas do movimento operário e do movimento de mulheres, é a necessidade por uma licença parental de 395 dias. 395 dias com uma divisão não homogênea, né? Porque essa divisão ela precisa assegurar algumas coisas, né? Ela precisa assegurar, e isso em primeiro lugar estabelecendo também, muito nitidamente, igualdade de direitos no direito à licença, seja para parturiente, seja para adotante, né? Então o programa fala de 30 dias de licença pré-parto, né? E de mais 180 dias após, né? E além disso, no caso da parturiente, né, uma licença de mais 90 dias para o cônjuge, uma licença não transferível, uma licença que seja obrigatório. Pelo menos 90 dias de licença, essa pessoa vai ter que se responsabilizar, né, por assumir os cuidados dessa criança, né? E composta aí por 30 dias, né, imediatamente e outros 60 dias que possam ser usados a critério, né, dessas pessoas ao longo do tempo, né? Além de mais 95 dias que, independente de como, né, essas pessoas vão decidir dividir, podem ser utilizados até a criança ter 2 anos, né? Então a gente está falando aqui de uma divisão que busca, por um lado, um quantum de dias maior, né, para parturiente ou para adotante, um quanto de dias maior e mínimo obrigatório para o cônjuge, para o parceiro, enfim, né? E um conjunto de dias aí que são disponíveis para que essas pessoas decidam qual vai tirar, quando e como, né? Um modelo que, inclusive, já está em debate em vários outros países e que tem modelos parecidos, mas não tão avançados em aplicação em países como a Suécia e etc., né? Desse ponto de vista também o programa aborda, né, e aí debatendo um pouco direitos sociais, né, do proletariado, o debate sobre a reforma da Previdência, né, a exigência de uma reforma da Previdência em favor das maiorias trabalhadoras da sociedade, né, uma reforma da Previdência que, em primeiro lugar, né, acabe com o fator previdenciário, que é esse gatilho que achata, né, e cria uma desproporcionalidade entre o quanto a pessoa recolhe e o quanto ela pode receber, né, um fator de achatamento salarial da Previdência, né, uma redução na idade de aposentadoria, né, onde o programa nosso coloca 60 anos para o homem, 55 para a mulher, partindo de uma premissa de que existe uma divisão desigual do trabalho reprodutivo na sociedade, então faz sentido falar numa aposentadoria mais cedo para a mulher, e também falando num desconto de 5 anos, né? Então uma possibilidade de aposentadoria aos 55 para o homem e aos 50 para a mulher, nos ramos do trabalho rural, nos trabalhos onde a periculosidade e a insalubridade são especialmente elevadas, né?
E além de debater o tema da igualdade, né? Uma igualdade previdenciária entre os servidores públicos e os trabalhadores privados, que não retire os direitos dos servidores públicos e sim expanda, amplie os direitos previdenciários dos trabalhadores do setor privado, né? Também, entre essas reivindicações, figura a ideia da proibição da exploração privada do trabalho mediado por aplicativos, né, que viria acompanhada, portanto, da criação de uma plataforma pública sob o controle dos trabalhadores, que seria o único meio lícito dessa forma de atividade dentro de uma sociedade em função dos interesses dos trabalhadores, né. E, por fim, aí o programa vai abordar um pouco alguns dos temas mais do direito de greve, do direito de organização sindical, né, e frisar a nossa necessidade de combater o tal do negociado sobre o legislado que se impôs com a reforma trabalhista, né? Ou seja, essa ideia de que a negociação coletiva pode produzir, no final, um resultado que é pior do que o que está na lei para o trabalhador, né? Que é uma pauta que é defendida já há algumas décadas pelo sindicalismo metalúrgico da própria CUT, né? Num espírito de que é melhor perder direitos do que perder o emprego, e as montadoras estão saindo aqui da região do ABC, estão migrando para outro lugar, então é melhor a gente perder direitos, mas manter os empregos, né? É uma concepção, enfim, extremamente derrotista, né? E que coloca o sindicalismo num papel, na verdade, de rebaixar as condições de vida dos trabalhadores em vez de melhorá-las, né? Na soma dessas reivindicações todas, né, em muitos momentos, a gente está falando, na verdade, de a revogação da reforma trabalhista, né, e da Previdência. Essas reivindicações não aparecem no programa justamente por o programa não ficar preso a uma ideia genérica de lutar contra a reforma trabalhista, que cada ano que passa está lá mais atrás, né? O programa busca trazer à tona quais são os aspectos que estão nessas reformas e que a gente combate, né? Essas várias formas de precarização das relações de trabalho, essa flexibilização, né, da negociação coletiva, etc, etc, né? Então o programa, ao fazer esse movimento, põe menos foco, né, numa reivindicação um pouco genérica, mas que é uma mediação tática válida, né? Em especial quando a gente está falando de pressionar os governos, questionar, criticar os governos petistas, né, por não ter cumprido a promessa de rever as reformas trabalhistas da Previdência do Temer e do Bolsonaro, né, mas que é apenas uma forma histórica de expressão da luta por determinados interesses, né, o interesse por um sindicalismo que não rebaixa as condições de vida dos trabalhadores, o interesse por um combate às formas de precarização das garantias jurídicas dos trabalhadores, né, que aparecem aí transversalmente de várias outras formas no conjunto das reivindicações proletárias do nosso programa. Depois do ponto C do programa, que trata das reivindicações exclusivas no sentido dos interesses do proletariado como classe, a gente entra no ponto D do programa, que aborda interesses que são comuns entre o proletariado e outras camadas oprimidas e exploradas da sociedade capitalista, né? Notadamente a pequena burguesia nas suas mais variadas formas. E aqui, se no programa operário as reivindicações muitas vezes estão mais num sentido que a gente está acostumado a utilizar e se apropriar, né? Aqui no ponto D do programa a gente vai tratar de uma série de polêmicas dentro do movimento dos trabalhadores no Brasil, né? Então, o primeiro aspecto que já na primeira reivindicação surge é a expropriação e a nacionalização de todas as terras rurais e urbanas, garantindo o usufruto de suas moradias, lavouras, etc., a todos os pequenos proprietários agrícolas familiares e comunidades tradicionais. O que isso significa, né? Significa dizer que, enquanto a maior parte da esquerda defende o que se chama de reforma agrária, e o que é essa reforma agrária, né? É uma reforma agrária parcelar. Então a ideia é, primeiro, pegar só as terras improdutivas, né? Trata-se de uma reforma agrária baseada na ideia de que pegaremos todas as terras que ou são improdutivas, ou têm trabalho escravo, ou não cumprem preceitos de direito ambiental, ou que
não atendem os índices de produtividade da terra e, portanto, temos que lutar para rever esses índices que há décadas não são revistos, né? E aí, pegando só essas terras improdutivas, elas seriam distribuídas entre os trabalhadores rurais sem terra, que produziriam como pequenos produtores. Produziriam como, em alguns casos, né, através do parcelamento mesmo dessas terras, a despeito de propostas mais avançadas, de criar comunidades, cooperativas e etc. Mas o grande pressuposto que está por trás disso é, por um lado, tratar só das terras improdutivas e, em segundo, tratar de uma distribuição parcelar da terra. Essa concepção de reforma agrária, ela está muito ligada ao etapismo da esquerda brasileira, né? Porque essa foi a reforma agrária adotada na época da transição do feudalismo para o capitalismo, do pré-capitalismo, nas suas mais variadas formas, para o capitalismo. Tratava-se de uma reforma agrária que, desapropriando a classe da aristocracia rural, as classes proprietárias do campo, nas suas formas pré-capitalistas, distribuía essas terras entre os camponeses e criava, assim, capitalismo no campo. Fazia com que esses camponeses entrassem numa concorrência mercantil, alguns falissem, alguns se tornassem burgueses e outros assalariados agrícolas, né? Portanto, esse processo, para uma realidade como a nossa, onde o campo já tem uma produção capitalista, essa classe burguesa do campo já é a fração dominante da burguesia brasileira, né? Subordinada à burguesia financeira internacionalizada, mas considerando as frações produtivas, né, que atuam no território nacional. Portanto, não há como falar numa reforma agrária, né, sem falar em confrontar o capitalismo no campo no Brasil, né? Por outro lado, falar em nacionalização das terras, né, ou seja, dizer que todas as terras deixarão de ser propriedade privada e se tornarão propriedade pública do Estado, né? Por um lado, é uma palavra de ordem antiquíssima dentro do marxismo, né? O Marx defendia a nacionalização das terras, tem textos interessantes sobre isso na sua época, apontando que, inclusive, isso não seria uma medida, em princípio, contraditória com o capitalismo. É possível pensar capitalismo sem as terras serem privadas. Tanto é possível que a gente tem hoje países como Moçambique, que já vive um processo avançado de restauração capitalista, onde as terras ainda são nacionalizadas, né? O que impede essa nacionalização é muito menos uma impossibilidade da dinâmica de reprodução capitalista e muito mais um medo que a burguesia tem de que, bom, se abrir o Rubicão, né, abrir a porteira da nacionalização e da expropriação de meio de produção, o proletariado não vai parar por aí, né? Mas ao falar em nacionalização das terras, o Marx aponta, a gente está falando também numa possibilidade de dramática redução dos impostos, porque se toda a renda da terra se transforma numa renda do Estado, né, a gente está falando de outros meios econômicos que o Estado dispõe, além da tributação de rendimentos ou da tributação do consumo, né? Então já na época do Marx isso fazia sentido, que dirá no capitalismo brasileiro de 200 anos depois, né? Também significa oferecer uma alternativa que conecte o debate da terra no campo com o debate da terra na cidade, né? A gente tem essa ideia da reforma agrária no campo como pauta da esquerda reformista, e na cidade a tal da reforma urbana é uma grande abstração, né? Porque no campo a gente sabe, é tomar terra improdutiva e distribuir para os camponeses, mas e na cidade? O que é reforma urbana? É um conjunto de pequenas mudancinhas que não muito remontam a nada muito objetivo, né? Então falar em nacionalização das terras na cidade é falar frontalmente no combate à especulação imobiliária, né? Em fazer cessar e transformar o aluguel, por exemplo, em algo que o poder público pode estabelecer, né? Pode definir, pode controlar, né? E nesse sentido também, né, possibilitar pela nacionalização das terras a utilização de uma série, né, dessas terras para projetos habitacionais. E aí entra o aspecto dessa primeira reivindicação quando fala da garantia do direito de usufruto das moradias, lavouras, etc. Porque não se trata, ao nacionalizar as terras, de expulsar os pequenos camponeses das terras que eles já ocupam, ou de expulsar as famílias das casas que elas já ocupam, né?
É preciso assegurar esse direito, inclusive como uma concessão a essas classes de pequenos proprietários, para que elas permitam, né, possam fazer uma transição gradual para outra forma de organização social, né, sem serem também diretamente expropriadas do seu direito ao uso dessas terras, que muitas vezes, né, por vários métodos, elas obtiveram e dependem para morar, para produzir, né. Avançando, o programa apresenta também, no que diz respeito ao debate sobre as terras indígenas, uma formulação bastante avançada e bastante em dissonância, né, com o que é a média da formulação na esquerda brasileira, né, que se detém no debate sobre, no máximo, demarcação e titulação dessas terras. Num programa revolucionário e internacionalista, né, como o nosso, não poderia deixar de figurar uma concepção que remete à ideia da autodeterminação dos povos. Então, indo além dessa possibilidade da demarcação e da titulação e debatendo o direito à soberania para aqueles povos que nos seus territórios decidam eventualmente se considerar uma nação independente, né, e que não queiram fazer parte da República Federativa do Brasil, né, atualmente chamada assim, nós lutamos pelo pleno reconhecimento dessa possibilidade, desse direito, né, o que não significa também uma oposição externa, né, a muitos desses povos que, lutando pela demarcação e titulação, não vão fazer questão de ter soberania em sentido próprio, de terem leis diferentes, né? Vão querer uma determinada margem de autonomia cultural, né, linguística dentro dessas suas comunidades, garantindo inclusive, como o programa prevê, né, o direito à educação e à saúde diferenciadas, né? Mas não vão querer se valer dessa possibilidade de autodeterminação. Agora, para aquelas tribos, para aqueles povos, né, que assim o desejem, nosso programa precisa assegurar essa garantia, né, a garantia da possibilidade de autodeterminação. Avançando um pouco para além do debate da terra, né, nosso programa apresenta a reivindicação da abolição de todos os impostos indiretos, ou seja, todos os impostos sobre o consumo, e a instituição, no lugar disso, de um imposto fortemente progressivo sobre os rendimentos, que cobre menos dos mais pobres e mais das rendas, lucros, dividendos, remessas ao exterior, grandes heranças, operações financeiras, ganhos de capital, etc., né? Essa também é uma reivindicação que não é nada nova, é uma reivindicação que está no Marx, no Manifesto Comunista, no programa do Partido Operário Francês, está no Lenin, durante toda a discussão que o Lenin faz sobre impostos, né? Porque qual que é o pressuposto disso? O pressuposto disso é que os impostos sobre o consumo, eles pesam mais sobre os trabalhadores, que gastam a maior parte dos seus rendimentos com o seu consumo, enquanto os burgueses não gastam a maior parte dos seus rendimentos com o seu próprio consumo. Fazem investimentos, e esses investimentos são sempre menos tributados, têm isenções, etc, etc, né? Portanto, ele ganha mais, paga menos, né, e usa esse mais que ele preserva para continuar ganhando mais, né? Enquanto o grande peso do imposto cai sobre o povo trabalhador, seja o proletariado, seja os setores mais pobres da pequena burguesia, né? Por isso, a proposta do Marx, a proposta do Lenin sempre foi a abolição de todos os impostos sobre consumo, né? Inclusive, eles tratavam esses impostos como um resquício de medievalismo, que entravava, inclusive, o desenvolvimento do mercado capitalista, né? Transicionar, ainda dentro do capitalismo, por uma forma de tributação baseada muito mais nos rendimentos dos mais ricos do que no consumo dos mais pobres, né, inclusive, permitir, ainda dentro dos quadros de uma sociedade de mercado, uma elevação das condições de vida, das condições materiais da classe trabalhadora, né? O programa também apresenta a reivindicação, bastante autoevidente, né, acho que não requer maiores explicações, da estatização das patentes industriais em geral e farmacêuticas em particular, que impede o amplo acesso aos benefícios do desenvolvimento tecnológico, né? Para romper com esse monopólio que a propriedade intelectual cria, né, sobre as patentes industriais, em especial as farmacêuticas, né? Que, enfim, né, no caso das farmacêuticas, ainda mais gritante, né, por se tratar da área da saúde, mas que em todos os ramos da produção capitalista produz uma concorrência desigual, né? Se os frutos dos avanços tecnológicos, das pesquisas científicas fossem socializados,
mesmo dentro de uma sociedade capitalista, a gente teria um enorme impulso ao desenvolvimento das forças produtivas, né? E não monopólios, obsolescências programadas e etc., né? Para além disso, nosso programa reivindica a anistia das dívidas bancárias de todos os trabalhadores e pequenos proprietários e das dívidas estudantis para o acesso ao ensino superior. Também uma reivindicação bastante autoevidente, né? E que hoje é erguida inclusive por setores mais demagógicos da política burguesa, mas que deve e pode ser abraçada pelos comunistas, que não têm nenhum compromisso com os bancos privados, né? E que também, nesse sentido, vem, óbvio, com um nível de complexidade muito maior e que a gente precisaria em algum momento se debruçar sobre essa discussão, até aprofundando ela, né? Aqui vou dar uma abordagem um pouco preliminar, da reivindicação sobre a supressão da dívida pública, né? Que é uma reivindicação assim escrita, né? A abolição da dívida pública em algumas traduções, supressão da dívida pública em outras, pelo Marx no programa do Partido Operário Francês, né? Para o Marx era muito nítido que a dívida pública ela é uma forma social ligada ao advento do capitalismo, né? Foi por meio do endividamento dos monarcas absolutos que a burguesia ganhou o seu peso ainda dentro da sociedade feudal em declínio, né? É essa dívida pública que está profundamente imbricada nessa forma do Estado, né, como grande arrecadador de impostos pecuniários, grande emissor de dívidas, né? Ela está extremamente ligada também, evidentemente, à inexistência de outros meios de intervenção econômica do Estado na economia, que com a nacionalização das terras e com uma série de outras medidas que mais adiante no programa surgem, né, oferecem outras alternativas de intervenção e de regulação econômica por parte do Estado que não o prendem ao mercado, e ainda o mercado bancário, né? A dívida pública é um dos principais veículos, o Engels vai dizer, de garantia do poder da burguesia enquanto classe sobre o Estado, né? É na medida em que o Estado é um grande devedor da burguesia, né, que o Estado se torna cada vez mais dependente dos interesses econômicos, da garantia, da manutenção e da aplicação dos interesses econômicos da grande burguesia, né? Quando falamos de dívida pública, né, também precisamos situar um pouco a discussão no terreno do debate marxista sobre a moeda, né? Existe uma concepção cartalista da moeda que compreende a moeda não como uma mercadoria, mas a moeda como uma garantia do Estado e que, portanto, diz que enquanto houver moeda, haverá dívida pública. Essa não é a concepção do Marx da dívida pública, né? Portanto, a gente precisa cada vez mais aprofundar nas nossas fileiras essa discussão sobre a dívida pública, sobre a moeda, para situar no terreno correto essa discussão sobre a supressão da dívida pública, que todos os anos aí sangra né, bilhões de reais arrecadados dos impostos populares. No programa, a gente também aborda a necessidade de construção, reabilitação e destinação funcional de edificações que não cumpram suas funções sociais para moradias, creches, equipamentos públicos, né, etc, etc. Bota um destaque, inclusive, nas lavanderias estatais e outros serviços públicos que permitam a socialização dos trabalhos reprodutivos, né, mas especialmente pondo foco nesse amplo programa de expropriações, né, de bens, né, e não só uma vez nacionalizada a terra, mas não só a terra, também essas construções abandonadas, né, ou produto de endividamento, ou produto, enfim, de mera especulação, né, que também devem ser expropriadas pelo poder público para utilização para uma série de finalidades, né. Também nosso programa vai apresentar a necessidade de estabelecer uma transição agroecológica para uma produção rural e florestal que limite a aplicação dos agrotóxicos e transgênicos na produção e limite e não abolir nesse caso, porque é preciso fazer um debate concreto, né, sobre que efetivamente agrotóxicos e transgênicos estamos falando e não cair numa postura formalista, dogmática de que tudo isso só pode destruir o solo e destruir a vida do trabalhador. Isso não é verdade, né? Mas em muitos casos pode aumentar de fato a produtividade da produção agrícola sem representar dano à saúde do trabalhador e ao meio ambiente, né? E primando pela proteção à força de trabalho, aos povos tradicionais e ao meio ambiente em todos os níveis da atividade produtiva, né? Também
a necessidade de planos e ações de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, né? O que revela um pouco bastante também, acho que a atualidade do nosso programa ao tratar esse tipo de questão, né? Também o programa vai abordar, nesse rol de reivindicações, a necessidade de restringir os privilégios dos altos cargos no Estado, a começar pela limitação dos seus vencimentos, né? Então, direcionar a nossa luta no que diz respeito, né, à ineficiência do Estado burguês para esses grandes privilégios que os juízes, que as altas patentes do Exército, que os altos postos ministeriais detêm, né, de super salários, enquanto a demagogia burguesa culpa os servidores no geral, a base da pirâmide dos servidores, né, pela folha de pagamento do Estado ser alta, né? Enquanto isso, tem aí os juízes ganhando 40 mil mais benefícios, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio tudo que você imaginar, né? Então, por mais que seja uma reivindicação que não tem o condão de reorganizar a sociedade no sentido do socialismo, faz sentido ao proletariado que a levante, né, e não deixa esse tipo de discussão como um monopólio da demagogia liberal, da demagogia da direita, né? Também nosso programa aborda uma outra reivindicação clássica dos comunistas, né, que vem desde o Marx, desde o Lenin, da extinção do Senado e do estabelecimento de um parlamento unicameral, ou seja, com uma casa só, uma câmara só, né? O Senado, se a gente olha desde a constituição histórica dele, né, ele sempre foi uma casa estruturalmente moldada para ser a casa mais reacionária, né? É óbvio que em várias situações políticas a gente pode analisar, nossa, o Senado aqui foi à esquerda da Câmara, e fazer essa análise situacional, né? Mas o que o Senado representa, primeiro na sua origem, é uma corte da nobreza, né? É um parlamento dos nobres que na Inglaterra a Câmara Alta existia para contrabalancear o parlamento dos pobres, que era a Câmara dos Comuns, né? Esse modelo é replicado na Revolução dos Estados Unidos justamente como um meio de entravar o progressismo excessivo do Norte, né? Enquanto os estados mais capitalistas, industriais do Norte dos Estados Unidos tinham a maioria da população, né? E, portanto, tinha um peso determinante na Câmara Baixa, né? Ou no Congresso, na Câmara dos Deputados. Os estados do Sul eram em maior quantidade, em termos não populacionais, mas de número de unidades federativas, né? Então, qual foi a grande ideia? Criar uma casa, o Senado, na qual a representação não fosse por uma cabeça um voto, e sim uma representação por estado, como também é no Brasil, né? No Brasil a gente tem um Senado onde cada estado tem 3 senadores que ele, ao longo de turnos alternados de eleição, indica para esse Senado. E esse Senado, também aqui no Brasil, serve como uma forma maior de contrapeso do poder das oligarquias do Nordeste e do Norte sobre a política nacional, né? Em detrimento da maioria populacional do Sul, do Sudeste, né? E, obviamente, também, dentro de uma dinâmica bastante perversa, mesmo dentro dessas outras regiões, produzindo, por meio do voto majoritário, não se trata do voto proporcional, no caso do Senado, um sobrepeso do poder econômico, dos grupos econômicos, dos grandes poderes locais, em detrimento dessas possibilidades que o voto proporcional abre de maior influência, né, da massa trabalhadora nas eleições. Então, em todos os sentidos, né, e que, evidentemente, né, não deixa de ter flutuações situacionais, mas que, nos princípios, nos coloca muito claramente, então, diante da ideia de que o órgão legislativo máximo de um país deve ser expressão da vontade coletiva, né, não distorcida, da maioria da população, né? Então, nesse sentido, a gente incorpora essa reivindicação clássica da extinção do Senado e da criação de um parlamento unicameral. Também, no nosso programa, figura a necessidade do estabelecimento de eleições periódicas e mandatos revogáveis para todos os postos de comando dos poderes públicos, inclusive para os tribunais, onde os juízes serão eleitos pelo povo, né? Em primeiro lugar, mandatos revogáveis, né, que na ciência política também se chama de recall, né, o direito de reconvocar aquele mandatário que você, quanto população, conferiu o mandato, você revoga esse mandato dele por meio de vários processos. Em Cuba existe, em alguns estados dos Estados Unidos existe, em alguns países da Europa existe. Em cada lugar o processo é né, em via de regra é uma coleta de assinaturas, que pelo menos X% da população que elegeu aquela pessoa precisa
né, assinar para abrir uma nova eleição para debater só aquele mandato, se ele vai ser revogado, se ele vai ser mantido, né? Um mecanismo a mais de controle da população sobre seus representantes eleitos, né? Mas, para além disso, um debate sobre as eleições nos tribunais, né? A extensão do princípio eleitoral, do princípio democrático, também para o Poder Judiciário, que hoje é um dos poderes mais aristocráticos da República, né? Um poder, né, onde uma camada de filhos das elites que puderam estudar muito, sem ter que trabalhar, viram juízes, né, e continuam aí defendendo, representando os interesses das famílias proprietárias das quais vieram, né? Tudo que se pode dizer contra as eleições no judiciário se pode dizer contra o princípio democrático no geral, né? Mas com o populismo penal vão eleger juízes muito conservadores. Sim, também o populismo penal tem feito serem eleitos muitos deputados conservadores, né? Isso não é um argumento que só serve para o judiciário e que, se levado ao limite, todo o princípio democrático, então, pode ser manipulado pela mídia, pela burguesia, pelo pensamento dominante da classe dominante, né? Isso não justifica existir um poder de Estado, né, que não está submetido ao controle democrático da população. Também uma reivindicação que já desde o programa bolchevique, né, se debate o direito de eleger e revogar os mandatos dos juízes, né? Nosso programa também apresenta a reivindicação da descriminalização e da legalização do aborto, garantindo o direito ao acolhimento, ao procedimento seguro e acompanhamento adequado, né? Além de outras reivindicações mais específicas sobre acesso a métodos contraceptivos, distribuição de absorventes, né? Uma reivindicação programática que, a partir do debate do aborto, faz algumas discussões sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né? Sobre o tratamento humanizado, etc, né? Acho que também não exige um aprofundamento teórico, inclusive por ser um debate que, no geral, que está aqui, é muito do que a gente veio ao longo do ano de 2024 debatendo nessas lutas contra a criminalização do aborto, né? Também nosso programa defende a promoção do desencarceramento de toda a população carcerária, né? A descriminalização e legalização de todas as drogas e o fim da guerra aos pobres e à população preta, sob a alcunha aí de guerra às drogas, né? Portanto, a produção e a distribuição dessas substâncias psicoativas passaria a estar sob controle público e o uso problemático delas passaria a ser tratado como questão de saúde pública e não como questão criminal, né? Também a abertura do espaço prisional para a comunidade e para os familiares das pessoas presas, o direito à visita sendo pleno e assegurado, proibição do ingresso de novos detentos em unidades prisionais sem vagas disponíveis, né? Reestruturação da segurança pública e da política criminal, bem como do sistema de justiça, em uma perspectiva antipunitivista rumo ao abolicionismo penal, né? Reconhecendo que, enquanto haja sociedade de classes, haverá cárcere, mas na medida em que queremos uma sociedade sem classes, nossa luta também deve mirar para uma sociedade sem cárcere, né? Para uma sociedade sem coerção estatal, né? Desmilitarização do aparato de segurança pública, o fim da polícia militar e a completa reestruturação de todo o contingente armado sob controle do Estado, assegurando a mais ampla participação popular na segurança pública, com treinamento e armamento organizado de todo o povo sob controle democrático e comunitário, né? Então, aqui temos uma reivindicação que é uma forma de apresentação de um velho debate do Marx e do Lenin sobre o armamento geral do povo, né? Se a separação do poder coercitivo do Estado numa camada particular, né, numa camada que está alienada do conjunto da população e que, portanto, se torna o garante dos grandes poderosos e dos grandes proprietários, né, para nós não faz sentido pensar segurança pública sem ser uma segurança pública ao controle, ao acesso da imensa maioria proletária, trabalhadora da população, né? O armamento geral do povo, inclusive, né, nas formulações do Lenin, surge como um direito a exigir do Estado treinamento e com instrutores escolhidos pelos próprios trabalhadores, né? Numa época em que a extrema-direita defende o armamento
privado, né? A ideia do armamento não como um direito a participar da segurança pública, mas como direito a eu que tenho dinheiro, comprar uma arma, armar meus capangas, defender minha casa, etc., né? E a esquerda liberal defende que não, o povo não deve ter armas, o monopólio da violência tem que ser do Estado, né? Nós, comunistas, como revolucionários, não podemos vacilar na defesa do armamento geral do povo, um armamento organizado, né, um armamento com instrução, sob controle comunitário, democrático, direto, não um armamento privado, pessoal, individual, né, mas o armamento comunitário como uma das vias, né, não só da participação na segurança pública, mas de garantia de que esse controle também da comunidade sobre os destacamentos armados seja uma realidade. Uma população desarmada não controla destacamentos armados, né? Além disso, nosso programa defende a expulsão de todas as bases militares dos países de centro capitalista, né, bloco da União Europeia, dos Estados Unidos, do território brasileiro, né? Além da expulsão dessas bases militares, também defende a proibição de treinamentos das forças militares estrangeiras em zonas estratégicas do território nacional. Esse tipo de exercício conjunto do exército estadunidense com o exército brasileiro na Amazônia, no litoral, etc., etc., né? Que nada mais serve do que exercício de invasão, né, para o exército estadunidense, né? Também nesse sentido, parte das nossas reivindicações no que diz respeito ao programa proletário para a segurança pública, né? Uma reivindicação aí que apela à mobilização e organização dos soldados pobres, né? Por meio do direito de livre associação e greve para os praças das Forças Armadas. Também o nosso programa reivindica a revogação da lei antiterrorismo, criada pelo governo Dilma, da lei de atentado ao Estado Democrático de Direito e a extinção da garantia da lei e ordem, GLO, e de toda a legislação policial reacionária mobilizada contra a classe trabalhadora e o povo pobre em luta, né? Também o fim dos tribunais militares e julgamento por júri popular de todas as agressões armadas a civis, seja por agentes públicos ou não. Desligamento de todos os militares ligados aos atos golpistas envolvidos na ditadura empresarial militar e proibição de qualquer alusão positiva à ditadura. Revogação da anistia concedida aos militares participantes da ditadura empresarial militar brasileira e retirada dos privilégios de pensão aos filhos e filhas de militares do alto escalão. Então, fim das pensões, né, para as famílias dos militares, nesse modelo que a gente vê até hoje, né, em que as filhas dos militares ficam até o fim da vida, não casam para poder manter o direito a uma pensão gigantesca, né? Ainda mais no caso de pensões, a gente está falando, né, de um exército que sequer foi para fora do país, a pessoa, e morreu lutando pelo país, né? A gente está falando de 1000 outras situações. A revogação da lei de anistia, né, como um entulho do autoritarismo que impede a punição dos partícipes do regime civil-militar de 64, né, e o fim dos tribunais militares, né, que são hoje um mecanismo de defesa desses militares que cometem crimes contra civis, né, e são julgados por um tribunal corporativo com seus próprios pares, onde os civis não têm voz, né. Em oposição a isso, então, instituir um julgamento por júri popular de todas as agressões dos militares contra os civis, todas as agressões armadas, seja de agentes públicos ou não, né. E ainda para o fim do nosso programa, né? Ainda tem bastante coisa. A retomada do programa nuclear brasileiro, tanto para fins de transição energética e ambientais, né, quanto para coibir qualquer tipo de possibilidade de agressão à nossa soberania territorial, e a retomada do programa espacial brasileiro, a fim de retomar a pesquisa aeroespacial como fonte e forma de gerar independência político-militar e comunicacional, na estruturação de um órgão nacional de produção de ciência e tecnologia voltado para a soberania nacional e a transição agroecológica. O programa também reivindica a separação absoluta entre as comunidades religiosas e o Estado, e também entre a escola e as instituições religiosas, né? O fim de toda transferência de recursos públicos e de isenções fiscais para as instituições religiosas, em particular relativamente àquelas prisões manicomiais, hoje chamadas de comunidades terapêuticas. Fim de todos os manicômios e da lógica manicomial no sistema público de saúde, pelo fim das internações compulsórias de pessoas com transtornos mentais. Além disso,
a proibição da exploração privada da saúde e da educação. Zero exploração privada da saúde e da educação, né? Se trata aqui, de novo, não de uma transição absoluta da economia para o capitalismo, mas de uma análise que começa a estabelecer quais são aqueles setores onde é inaceitável que haja exploração privada, né? Onde ela é mais indecente e degradante e, portanto, a gente pode, né, e em vários países capitalistas inclusive restringir de maneira relativa, mas nós queremos absoluta, né, essa presença do capital no ramo da saúde, no ramo da educação, né, e portanto por um sistema educacional e de saúde 100% públicos, gratuitos, universais, gerido democraticamente. E na esteira disso, o fim do vestibular, né, porque se nossa perspectiva é um ensino superior que tenha vagas para todos os filhos da classe trabalhadora, não faz sentido a gente falar em vestibular como um método de seleção que privilegia desigualmente as várias camadas da população em função do tipo de instrução média que elas receberam antes, né? A anulação e reversão de todas as privatizações, concessões e parcerias que transferem recursos públicos para exploração privada, né? Então aqui as OS, tutti quanti. Nacionalização e controle 100% público dos recursos estratégicos, e aí a gente elenca sistema bancário, sistema financeiro, mineração, petróleo, produção e transmissão de energia, malhas de transporte, portos, aeroportos, transporte urbano, saneamento, comunicação, setores que em diversos países capitalistas são inclusive públicos e estatais, mais uma vez, né, uma medida que não está absolutamente em contradição com o capitalismo brasileiro, apenas oferece uma via de desenvolvimento do capitalismo que está em contradição com os padrões de desenvolvimento da burguesia brasileira, né? Também estatização e instauração da gratuidade em todo o transporte público, né, o famoso passe livre. Confisco e socialização de todos os grandes meios de produção audiovisual, teledifusão, radiodifusão. Controle social sobre a imprensa e todos os meios de comunicação e informação do complexo cultural. Reestruturação dessas empresas sob controle operário, né? Que aqui, como em todos os casos, mas aqui especialmente, visando deixar muito nítido que não se trata, né, de uma forma de produção da comunicação absolutamente centralizada no governo, mas no autocontrole dos trabalhadores sobre esses meios de produção, né? Organização de empresas públicas, também sob controle dos trabalhadores, para exercer atividades econômicas agrícolas, né, incluindo a produção de alimentos nas terras nacionalizadas e o circuito de distribuição através de estoques públicos. Punição de todos os capitalistas e seus agentes, públicos e privados, envolvidos em casos de corrupção, com confisco de todos os bens obtidos através de tais práticas e o fim do segredo de justiça para esses casos, além do julgamento por júri popular. Além dessas medidas, é preciso um duro enfrentamento por parte de todos os organismos populares e públicos a todas as formas de opressão e discriminação. Enquanto não haja igualdade absoluta no acesso à educação e no mundo do trabalho, defendemos a aplicação de cotas sociais, étnico-raciais, de gênero, para pessoas trans, travestis e PCDs. É preciso coibir toda forma de discriminação racial, de gênero, de sexualidade, por meio de medidas tanto coercitivas quanto pedagógicas. É preciso combater toda intolerância religiosa, seja intolerância contra a liberdade religiosa, em especial no caso das religiões de matriz africana, né, das religiões oprimidas, seja intolerância que se camufla sobre a própria bandeira da liberdade religiosa. A plena liberdade privada de culto não significa liberdade para discriminar e coagir na vida pública. Fica assegurada assim toda a diversidade da vida humana em sua dimensão espiritual, afetiva e identidade pessoal e coletiva. Dizendo, inclusive, que espiritual não é nenhuma concessão, né, à religiosidade de um ponto de vista teórico, mas vida espiritual no sentido dessa vida interna, subjetiva, que passa para uma enorme quantidade de pessoas por essas práticas religiosas, né? Dito isso, acho que algumas coisas precisam ser ditas para a gente encerrar esse bloco D, né, que é um bloco que se alterna entre medidas um pouco autoevidentes do motivo, né, e medidas que demandam um pouco mais de polêmica, debate, explicação, e que a gente tem que continuar aprofundando essa discussão entre nós, né? Em primeiro lugar, é muito visível que o programa vai cada vez mais se aproximando, né, não à toa, né, de medidas de expropriação do grande capital.
e que por mais que elas não sejam logicamente incompatíveis com o capitalismo, é muito evidente, e não à toa isso começa a aparecer no final, bem quando a gente vai então passar para falar da Revolução Proletária e do Programa Máximo, né? E começam a dar o tom desse processo de reorganização da sociedade sob controle dos trabalhadores, né? Por outro lado, também aqui que a gente vai começar a abordar de maneira mais robusta e menos particularizada as opressões, porque de fato é possível pensar uma série de medidas dentro da sociedade capitalista para reduzir a opressão de determinadas camadas, facilitar o acesso dessas camadas ao mundo do trabalho qualificado, à instrução formal, etc, etc. Mas seria, né, francamente, uma demagogia falar no fim do racismo, no fim do machismo, no fim da homofobia, no capitalismo, né? São estruturas extremamente funcionais para depreciação, divisão, opressão de várias camadas da classe trabalhadora, né? Então, conforme a gente vai chegando ao fim desse programa, do ponto D, né, do programa popular, propriamente dito, do programa que envolve proletariado e o resto do povo oprimido, né, a gente começa a se aproximar de reivindicações que, em seu conjunto, muito nitidamente apontam não só para reformas pontuais, radicais do capitalismo, mas para uma transição rumo ao socialismo. Por fim, camaradas, para já ir encerrando, a gente entra no ponto final, no ponto E do nosso programa. E esse ponto acho que vai ser bem mais breve aqui no nosso debate, porque além dele ser bastante autoexplicativo na redação, ele remonta bastante todos os vários elementos que eu já apresentei na introdução, né? Então, primeiro, o fato de que a maior parte dessas medidas até aqui é realizável dentro dos limites da sociedade capitalista, mas que em seu conjunto apontam necessariamente para a transição rumo a uma nova forma de sociedade sob controle dos trabalhadores, uma sociedade socialista, e que por isso mesmo essas exigências são capazes de conectar as lutas imediatas e cotidianas à luta revolucionária pela reorganização socialista da sociedade, que nós não podemos esperar, né, essas medidas senão arrancadas pela luta de massas, e que por isso mesmo, nas lutas imediatas, o proletariado não pode baixar sua bandeira revolucionária, né, de defender que só uma revolução social pode resolver os problemas da humanidade, né? Não se trata aqui de criar a ilusão de que, como essas medidas são logicamente possíveis dentro do capitalismo, né, portanto, basta uma reforma da sociedade que realize tudo que a gente reivindicou até agora, né? Portanto, uma vez que não é possível alcançar o socialismo, o comunismo, né, por meio de reformas, por participação em parlamentos, né, nosso programa ele tenta apontar, e acho que esse é um aspecto que vale ressaltar, né, um debate sobre dualidade de poderes, que reequaciona um pouco as fórmulas do poder popular, né? Porque quando a gente via no velho PCB o debate do poder popular, o poder popular era meio que tudo. Ele já era aquele embrião que existe, né, dentro de cada luta, ele já era também o proletariado organizado em conselhos se levantando, e ele era também a ditadura do proletariado. O poder popular era tudo, né? Mas a verdade é que quando a gente fala em poder, a menos que a gente caia naquela concepção Foucaultiana de que tudo é poder, né, e a gente olha para uma luta econômica, grevista dos trabalhadores, é verdade, ali estão os embriões de uma forma de poder dos trabalhadores, mas que ainda não é poder, e ainda não luta pelo poder político, né? Portanto, para nós, por mais que a gente sim deva ver o processo da dualidade de poderes, né, não como algo que cai do céu, de repente vão surgir conselhos, né, e sim como um processo pelo qual o proletariado, nas suas lutas imediatas, amplia seu grau de organização, amplia seu grau de consciência, e então, a partir de algum momento, une suas lutas numa luta pelo poder político. Só então a gente pode falar em sentido próprio em poder popular. E o poder popular ocupa, portanto, um papel muito transitório na construção da ditadura do proletariado, né? Um papel eminentemente revolucionário, né? O papel de ser esse momento em que as várias lutas e organizações do proletariado estão convergindo para formas que são o embrião de um novo poder de Estado, que ainda não se firmou e ainda existe em luta contra o Estado burguês. E que uma vez que esse poder popular derruba o Estado burguês e se estabelece enquanto único poder social de Estado, a gente não está mais falando então em poder popular, e sim numa ditadura do proletariado,
né? Então, a gente busca também nesse ponto equacionar um pouco melhor esse debate, né? E colocar aí, então, em termos do que esse poder popular, como democracia direta, construída na luta, que caminha para, né, ultrapassar a situação de dualidade de poderes e se tornar Estado proletário, né? Isso só pode se dar não como uma reivindicação imediata, né? E sim como uma reivindicação de um processo revolucionário, que só é realizável, só é execuível no contexto de um levante social de massas dos trabalhadores, né? Portanto, por isso também se explica por que nosso programa não se preocupa no ponto D em tentar fazer fórmulas de aumentar a participação dos trabalhadores nos conselhos populares, né? O que a gente conhece hoje como conselhos dentro da estrutura do Estado burguês são poderes muito mais consultivos, muito menos deliberativos, por mais que na letra da lei se digam deliberativos, mas são sempre poderes reféns e subordinados ao poder executivo do Estado burguês, né? Então, para nós não faz sentido falar no programa, por mais que numa luta tática ou outra possa, né, na dilatação dessas formas de influência do proletariado sobre o Estado burguês por meio desses conselhos, né? Se trata, pelo contrário, de diferenciar bem nitidamente o que são esses conselhos dentro da estrutura do Estado burguês contemporâneo e o que são os conselhos de trabalhadores que serão a base de uma nova forma de organização do poder político na transição do socialismo ao comunismo, né? Também só quando a gente fala em revolução proletária é que faz sentido falar em confisco e nacionalização de todas as instituições financeiras e grandes meios de produção, não só mais a nacionalização, sob o controle dos trabalhadores e sob planificação comum, né, para a partir da base estatal estruturar uma nova política industrial e tecnológica com o objetivo de modernizar e ampliar o parque industrial brasileiro e reorganizar a produção para uma transição energética, dando atenção também à reorganização da malha logística nacional. Só num contexto de uma revolução proletária a gente pode falar sério do monopólio estatal do comércio exterior e do controle cambial, né? Que também, de novo, é uma medida que a gente não tira da cartola, a gente traz da tradição revolucionária russa, né? Ainda mais considerando que no período de transição, né, do socialismo ao comunismo, conquistado o poder político pelo proletariado em um só país, esse país segue cercado pelo capitalismo mundial. E enquanto a revolução proletária não avance pelo resto do mundo, né, e livre a humanidade do jugo do capitalismo, esse país, de algum modo, terá relações comerciais com outros países, né? Relações mediadas pelo mercado mundial capitalista. E que, portanto, a fim de garantir que essas relações não sejam uma via de infiltração do poder capitalista do estrangeiro naquele país, é preciso um mais rigoroso monopólio estatal do comércio exterior e do câmbio, né? Também, nesse sentido, a gente fala em garantia do direito e do dever ao trabalho para todos os adultos até a idade de aposentadoria, né? Algo que, quando a gente fala lá atrás em redução da jornada, em instabilidade, a gente está buscando resolver o problema do desemprego, a gente está buscando combater essa mazela, mas reconhecendo com muita honestidade que ela do capitalismo sempre vai existir. É demagogia falar em acabar com o desemprego dentro do capitalismo. Mas, no quadro da Revolução Proletária, aí sim podemos falar no direito e no dever de todo trabalhador a participar na produção social, né? Também nesse aspecto, no sentido de uma transição, nosso programa apresenta qual seria a saída para a pequena burguesia, né? E, de novo, uma saída que não é na base do porrete, como dizia o Marx, né, polemizando com o Bakunin, e sim na base de uma transição gradual, né? Porque uma vez expropriados os grandes meios de produção, aí a gente pode, sem expropriar a pequena burguesia, oferecer condições econômicas mais favoráveis para que os pequenos proprietários, camponeses, comerciantes, autônomos, transitem gradualmente para formas associadas, né, de participação da divisão social do trabalho. Hoje, se a gente olha para essas camadas da pequena burguesia, elas já existem na sociedade capitalista subsumida ao grande capital, né? Vamos pensar num pequeno granjeiro que produz frango, né? Ele depende, por um lado, dos grandes bancos capitalistas para obter crédito, para obter com esse crédito insumos, etc., né?
E ele depende, por outro lado, e ele vive endividado com esses bancos, e por outro lado ele depende de atravessadores, de grandes monopólios como a Sadia, né, que vão lá, compram em massa desses pequenos granjeiros e elas vendem para o mercado. Então a existência da maior parte da pequena burguesia já é uma existência subsumida ou ao capital bancário ou ao capital comercial. Se a gente está falando de uma sociedade que já expropriou esses grandes capitais, a gente está falando de uma pequena burguesia que agora está subsumida ao crédito do Estado proletário, está subsumida ao atravessador, que é o Estado proletário, e que, portanto, esse Estado proletário, se valendo dessa condição de subordinação econômica já dada dessa pequena burguesia a essa nascente produção socialista, pode gradualmente favorecer formas de transição, né? Onde esse pequeno comerciante comece a perceber que, vale muito mais a pena só virar um assalariado do comércio, um assalariado da distribuição, por melhor dizer, né, do que eu manter aqui tendo que trabalhar mais do que os outros trabalhadores, tendo mais dor de cabeça que os outros trabalhadores, porque a divisão do trabalho na pequena produção é mais amadora, né? Então ofereça essas formas, possibilidades de transição da pequena produção rural e da pequena produção urbana para uma produção socializada associada, né? E aí também, evidentemente, né, a garantia do direito à educação omnilateral e politécnica à criança, jovens e aqueles adultos que não tiveram acesso à educação formal, garantindo o direito ao ensino em todas as línguas oficiais reconhecidas no Brasil, né, e tratando, portanto, aqui do reconhecimento das línguas oficiais de vários povos, né, que não falam o português. E nesse sentido, quando se fala em educação politécnica, né, apontando para uma educação associada ao mundo da produção, né, uma educação não profissionalizante, mas também não descolada da produção e abstrata, né, abstraída, onde em cada momento do processo de ensino existe esse imbricamento entre produção social e processo educacional, né. Por fim, o ponto E do programa fala sobre a necessidade, né, de entender como combinar essas reivindicações revolucionárias à luta por reformas, né. Portanto, né, o programa diz, nós nos esforçamos para atingir nossos objetivos apoiamos todos os movimentos proletários e populares em oposição à grande burguesia e à ordem política e social vigente e, ao mesmo tempo, rejeitamos resolutamente que, em nome dos objetivos imediatos, seja feita qualquer renúncia à agitação e à propaganda permanente pela revolução proletária e por um programa comunista, né? Ou seja, a gente não vai deixar de participar de uma luta concreta só porque essa luta emerge defendendo uma conclusão programática que não é exatamente a nossa. A gente vai participar dessa luta, né? Mas a gente vai participar dessa luta no interior dela, defendendo a nossa visão de qual que deve ser o desfecho da luta. Um exemplo muito concreto, né? Que é a luta pelas terras no campo. Essa luta hoje, ela é travada predominantemente, para não dizer absolutamente, sob o programa da reforma agrária, da expropriação das terras improdutivas. Mas, no ponto de vista concreto, para além do programa que essa ocupação eventualmente erga, né, essa luta é concretamente não uma reforma agrária, ela é uma luta pela expropriação de uma determinada terra, né? Faz para nós sentido somar na luta pela expropriação de uma determinada terra? Sim! Nada nos separa desses lutadores, né? A não ser a nossa visão de qual que é o objetivo último daquela luta, né? Que essa luta vai passar pela uma ocupação, que essa ocupação vai ter que garantir aquela desapropriação concretamente considerada, né? Aquela desapropriação por si não será nem a reforma agrária que a esquerda liberal defende, nem por si só a nacionalização das terras que a gente defende. Então é plenamente possível, no quadro daquela luta, cerrar fileiras com esses lutadores que defendem uma outra concepção. Apenas no interior daquela luta, nós realizaremos o trabalho explicativo de dizer sobre como aquela luta é apenas uma parte da grande luta pela nacionalização de todas as terras, que terá tal e tal benefício, tal e tal consequência, etc, etc, que é insuficiente aquela outra visão e assim por diante, né? Então o programa ainda faz questão de atentar com muita nitidez, né, essa necessidade de, ao mesmo tempo em que asseguramos a independência política do proletariado através da defesa de um programa revolucionário, isso não se tornar um obstáculo, né, esquerdista, uma ideia sectária de que a gente não deve se somar nas lutas com aqueles que não defendem exatamente o nosso programa, né?
Nesse sentido, camaradas, e indo aí um pouco para a conclusão, né, como eu já disse um pouco no começo, esse é um primeiro esforço, né, nosso, em décadas de movimento comunista brasileiro, de buscar um programa científico atualizado para as necessidades da Revolução Proletária hoje, né? A maior parte dos programas que a gente vê em outras organizações revolucionárias ou padecem de desvios de direita, né, de serem compêndios de reivindicações já dadas, ou padecem de desvios de esquerda, de apresentarem apenas ultimatismos, o programa máximo, a revolução hoje e depois dela o que acontece, sem pensar concretamente quais são as mediações possíveis entre as lutas imediatas e a luta revolucionária do proletariado, de que modo fazer com que as lutas mais imediatas, mesmo as defensivas, se conectem às palavras de ordem que encaminham no sentido da reorganização socialista da sociedade, né? E da nossa parte, a gente está firmemente convencido de que a realização completa, consistente e duradoura das transformações políticas mencionadas acima é atingível somente através da Revolução Socialista, da consolidação da ditadura do proletariado, né? Portanto, na experimentação prática dessas lutas, né, e dessas palavras de ordem, dessas reivindicações, é possível que nós tenhamos que no próximo congresso nos debruçar sobre o nosso programa e avaliar onde a gente acertou, onde a gente errou, onde mesmo tendo acertado precisa calibrar um pouco, porque a forma de explicar no programa está gerando confusão, né? E por isso que é mais necessário do que nada, né, do que qualquer outra coisa, que a nossa militância se aproprie do nosso programa. Se aproprie do nosso programa, seja para, em cada luta concreta, tentar entender, nossa, de que modo a gente pode conectar isso com o nosso programa, seja para a gente também poder fazer, através dessa experimentação prática, um balanço coletivo. Esse programa está satisfatório? Esse programa é suficiente? Né? E, evidentemente, né, à luz dessa avaliação, nos congratular por aquilo que a gente já acertou, né, e nos dispor a nos autocriticar por aquilo que a gente ainda tem que melhorar. Né? Então, encerro, né, um período desses muito difícil aprofundar em cada aspecto. Precisaremos, com certeza, né, e várias das brochuras que a Comissão Nacional de Formação prepara para o próximo ano vão abordar mais minuciosamente aspectos particulares de reivindicações específicas, termos que surgem, conceitos, visões, né? Mas acredito que a gente conseguiu aqui pelo menos cobrir panoramicamente o nosso programa, entender de que modo ele se articula, né? Qual o sentido de cada parte, e naquelas reivindicações que são mais fora da curva do senso comum de esquerda, né, e oferecer alguns elementos de aprofundamento que permitam agora o debate, a reflexão e a investigação. Né. Mais uma vez aí, como sempre, frisar que esse material, né, é uma primeira versão do nosso curso básico de formação política e que, portanto, como tal, também está sujeito aí a permanente melhora, a crítica e autocrítica, pelo qual peço que, caso avaliem que algo foi explicado de modo insuficiente, que muito tempo se perdeu em algum aspecto particular, que tal coisa não foi dita e deveria ser dita, né, ou o contrário, que também, através dos veículos, aí, mecanismos internos do partido, acionem a Comissão Nacional de Formação para a gente poder cada vez mais refinar e melhorar nossa formação política. É isso.